Gênesis, capítulo 4. O nascimento de Caim, Abel e Sete. E conhecendo Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e teve a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o teu desejo, e sobre ele dominarás. O primeiro homicídio bíblico. Encontramos no capítulo 4 de Gênesis e o versículo 8 por diante. Vamos ler? E falou Caim com o seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: Não sei, não sou guardador do meu irmão. Sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: Que fizestes? A tua voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora, maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: É maior a minha maldade que a que pousa ser perdoada? Então disse Caim ao Senhor: É maior a minha maldade que a que possa ser perdoada? Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra. E será que todo aquele que me achar me matará? O Senhor, porém, disse-lhe: Portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferissem, qualquer que o achasse. E saiu assim de diante da face do Senhor. E Caim saiu diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade pelo nome do seu filho Enoque. Gênesis, capítulo 6. A corrupção geral do gênero humano. E aconteceu que, como nos homens
começaram a multiplicar-se sobre a face da terra e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres e todas as que conheceram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pensou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus que a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. E a partir do versículo 13, Deus anuncia o dilúvio a Noé. Versículo 13 do capítulo 6. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira, de gofer. Farás compartimentos na arca e a bertumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de 1 côvado a acaubarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares debaixos, segundo e terceiros, porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne que há, e espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e teus filhos, e a mulher, e a tua mulher, e as mulheres dos teus filhos contigo, e de tudo o que vive, de toda a carne
2 de cada espécie meterás na arca, para os conservares vivos. Contigo, macho e fêmea serão, das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, de todo réptil da terra conforme a sua espécie. 2 de cada espécie virão a ti, para os conservarem em vida, e tu toma para ti de toda a comida que se come, e ajunta para ti, e te será para ti mantimento, para ti e para eles. Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou. Agora leremos o capítulo 7, onde nos fala a respeito de Noé e sua família entram na arca. Capítulo 7 de Gênesis. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. De todo animal limpo tomarás para ti 7 e 7, do macho e sua fêmea, mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e a sua fêmea. Também das aves dos céus, 7 e 7, macho e fêmea, para se conservar em vida a semente sobre a face de toda a terra. Porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda substância que fiz. E fez Noé conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. E entrou Noé e seus filhos e sua mulher e as mulheres de seus filhos com ele na arca, por causa das águas do dilúvio, dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves e de todo réptil sobre a terra, entraram de 2 em 2 para Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio, no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, dos 17 dias do mês. Naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram, e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia entrou Noé, e Sem, e Cã, e Jafé, os filhos de Noé, como também a mulher de Noé e suas 3 mulheres de seus filhos, com ele na arca. Eles e todo animal conforme a sua espécie, e todo gado conforme a sua espécie, e todo réptil que se roja sobre a terra, conforme a sua espécie, e toda ave conforme a sua espécie, todo pássaro de toda a qualidade, e de toda carne em que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. E os que entraram, macho e fêmea, de toda a carne, entraram como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor a fechou por fora.
Então, no versículo 17, leremos a respeito do dilúvio. Gênesis capítulo 7 e o versículo 17. E esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra, e prevaleceram as águas, e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas, e as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que haviam debaixo de todo o céu foram cobertos. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos, e expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado, e de feras, e de todo réptil que se roja sobre a terra, e de todo homem. Tudo o que tinha fôlego de espírito de vida em seus narizes, tudo o que havia no seco, morreu. Assim foi desfeita toda a substância que havia sobre a face da terra, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até a ave dos céus, foram extintos da terra, e ficou somente Noé e os seus com ele, que estavam na arca. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Que coisa magnífica! No capítulo 8, veremos a respeito das águas do dilúvio quando elas diminuem. Gênesis capítulo 8. E lembrou-se Deus de Noé, e de todo animal, e de toda as reis que com ele estavam na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Cerraram-se também as fontes do abismo e as janelas do céu, e a chuva dos céus deteve-se, e as águas tornaram de sobre a terra continuamente. E ao cabo de 150 dias, as águas minguaram, e a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat, e foram as águas indo e minguando até ao 10º mês. No 10º mês do 1º dia do mês, apareceram os cumes dos montes, e aconteceu que, ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito. Noé solta um corvo e depois uma pomba. E soltou um corvo que saiu indo e voltando, até que as águas se secaram sobre a terra. Depois soltou uma pomba, a ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta de seu pé, e voltou a ele para a arca. Porém, as águas estavam sobre a face da terra, sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão e tomou-a, e meteu-a consigo na arca. E esperou ainda outros 7 dias, e tornou a enviar a pomba para fora da arca. E a pomba voltou a ele sobre a tarde, e eis que, arrancada uma folha de oliveira no seu bico,
e conheceu Noé que as águas tinham miguado sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias e enviou fora a pomba, mas não tornou mais para ele. E aconteceu que, no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. E no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava completamente seca. Amém? Hoje lemos alguns versículos que foi de grande aprendizagem para nós, a partir do capítulo 4 até o capítulo 8. Onde você estiver, seja abençoado. Inscreva-se no canal, deixe seu like. Gênesis, capítulo 4, o nascimento de Caim, Abel e Sete. E conhecendo Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem,
o pecado jaz à porta, e para ti será o teu desejo, e sobre ele dominarás. O primeiro homicídio bíblico. Encontramos no capítulo 4 de Gênesis e o versículo 8 por diante. Vamos ler? E falou Caim com o seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: Não sei, não sou guardador do meu irmão. Sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: Que fizestes? A tua voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora, maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: É maior a minha maldade que a que pousa ser perdoada? Então disse Caim ao Senhor: É maior a minha maldade que a que possa ser perdoada? Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra. E será que todo aquele que me achar me matará? O Senhor, porém, disse-lhe: Portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. E saiu assim de diante da face do Senhor. E Caim saiu diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade pelo nome do seu filho Enoque. Gênesis capítulo 6. A corrupção geral do gênero humano. E aconteceu que, como nos homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres, e todas as que conheceram. Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pensou-lhe em seu coração:
E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus que a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. E a partir do versículo 13, Deus anuncia o dilúvio a Noé. Versículo 13 do capítulo 6. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira, de gofer. Farás compartimentos na arca e a bertumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de 1 côvado a acaubarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares debaixos, segundo e terceiros, porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne que há e espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e teus filhos, e a mulher, e a tua mulher, e as mulheres dos teus filhos contigo, e de tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, meterás na arca, para os conservares vivos. Contigo, macho e fêmea serão, das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, de todo réptil da terra conforme a sua espécie. 2 de cada espécie virão a ti, para os conservarem em vida, e tu toma para ti de toda a comida que se come, e ajunta para ti, e te será para ti mantimento, para ti e para eles. Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou. Agora leremos o capítulo 7, onde nos fala a respeito de Noé e sua família entram na arca. Capítulo 7 de Gênesis. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. De todo animal limpo tomarás para ti
7 e 7, do macho e sua fêmea, mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e a sua fêmea. Também das aves dos céus, 7 e 7, macho e fêmea, para se conservar em vida a semente sobre a face de toda a terra. Porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda substância que fiz. E fez Noé conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. E entrou Noé e seus filhos e sua mulher e as mulheres de seus filhos com ele na arca, por causa das águas do dilúvio, dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves e de todo réptil sobre a terra, entraram de 2 em 2 para Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio, no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, dos 17 dias do mês. Naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram, e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia entrou Noé, e Sem, e Cã, e Jafé, os filhos de Noé, como também a mulher de Noé, e suas 3 mulheres de seus filhos, com ele na arca. Eles e todo animal conforme a sua espécie, e todo gado conforme a sua espécie, e todo réptil que se roja sobre a terra, conforme a sua espécie, e toda ave conforme a sua espécie, todo pássaro de toda qualidade, e de toda carne em que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. E os que entraram, macho e fêmea, de toda a carne, entraram como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor a fechou por fora. Então, no versículo 17, leremos a respeito do dilúvio. Gênesis capítulo 7 e versículo 17. E esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra, e prevaleceram as águas, e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas, e as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que haviam debaixo de todo o céu foram cobertos. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos, e expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado, e de feras, e de todo réptil que se roja sobre a terra, e de todo homem. Tudo o que tinha fôlego de espírito de vida em seus narizes, tudo o que havia no seco, morreu. Assim foi desfeita toda a substância que havia sobre a
face da terra, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até a ave dos céus, foram extintos da terra, e ficou somente Noé e os seus com ele, que estavam na arca. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Que coisa magnífica! No capítulo 8, veremos a respeito das águas do dilúvio quando elas diminuem. Gênesis capítulo 8. E lembrou-se Deus de Noé, e de todo animal, e de todas as reis que com ele estavam na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Cerraram-se também as fontes do abismo e as janelas do céu, e a chuva dos céus deteve-se, e as águas tornaram de sobre a terra continuamente. E ao cabo de 150 dias, as águas minguaram, e a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat, e foram as águas indo e minguando até ao 10º mês. No 10º mês do 1º dia do mês, apareceram os cumes dos montes, e aconteceu que, ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito. Noé solta um corvo e depois uma pomba. E soltou um corvo que saiu indo e voltando, até que as águas se secaram sobre a terra. Depois soltou uma pomba, a ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta de seu pé, e voltou a ele para a arca. Porém, as águas estavam sobre a face da terra, sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão e tomou-a, e meteu-a consigo na arca. E esperou ainda outros 7 dias, e tornou a enviar a pomba para fora da arca. E a pomba voltou a ele sobre a tarde, e eis que, arrancada uma folha de oliveira no seu bico, e conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias e enviou fora a pomba, mas não tornou mais para ele. E aconteceu que, no ano 601, no mês primeiro, no 1º dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. E no 2º mês, aos 27 dias do mês, a terra estava completamente seca. Amém? Hoje lemos alguns versículos que foi de grande aprendizagem para nós, a partir do capítulo 4 até o capítulo 8. Onde você estiver, seja abençoado. Inscreva-se no canal, deixe seu like.
Gênesis, capítulo 4, o nascimento de Caim, Abel e Sete. E conhecendo Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o teu desejo, e sobre ele dominarás. O primeiro homicídio bíblico. Encontramos no capítulo 4 de Gênesis e o versículo 8 por diante. Vamos ler? E falou Caim com o seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, não sou guardador do meu irmão. Sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizestes? A tua voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora, maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que pousa ser perdoada? Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada? Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra. E será que todo aquele que me achar me matará? O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. E saiu assim de diante da face do Senhor. E Caim saiu diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade pelo nome do seu filho Enoque. Gênesis, capítulo 6. A corrupção geral do gênero humano. E aconteceu que, como nos homens
começaram a multiplicar-se sobre a face da terra e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres e todas as que conheceram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pensou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus que a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. E a partir do versículo 13, Deus anuncia o dilúvio a Noé. Versículo 13 do capítulo 6. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira, de gofer. Farás compartimentos na arca e a bertumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de 1 côvado a acaubarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares debaixos, segundo e terceiros, porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne que há, e espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e teus filhos, e a mulher, e a tua mulher, e as mulheres dos teus filhos contigo, e de tudo o que vive, de toda a carne
2 de cada espécie meterás na arca, para os conservares vivos. Contigo macho e fêmea serão, das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, de todo réptil da terra conforme a sua espécie. 2 de cada espécie virão a ti, para os conservarem em vida, e tu toma para ti de toda a comida que se come, e ajunta para ti, e te será para ti mantimento, para ti e para eles. Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou. Agora leremos o capítulo 7, onde nos fala a respeito de Noé e sua família entram na arca. Capítulo 7 de Gênesis. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. De todo animal limpo tomarás para ti 7 e 7, do macho e sua fêmea, mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e a sua fêmea. Também das aves dos céus, 7 e 7, macho e fêmea, para se conservar em vida a semente sobre a face de toda a terra. Porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda substância que fiz. E fez Noé conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. E entrou Noé e seus filhos e sua mulher e as mulheres de seus filhos com ele na arca, por causa das águas do dilúvio. Dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves e de todo réptil sobre a terra, entraram de 2 em 2 para Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio, no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, dos 17 dias do mês. Naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram, e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia entrou Noé, e Sem, e Cã, e Jafé, os filhos de Noé, como também a mulher de Noé e suas 3 mulheres de seus filhos, com ele na arca. Eles e todo animal conforme a sua espécie, e todo gado conforme a sua espécie, e todo réptil que se roja sobre a terra, conforme a sua espécie, e toda ave conforme a sua espécie, todo pássaro de toda a qualidade, e de toda carne em que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. E os que entraram, macho e fêmea, de toda a carne, entraram como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor a fechou por fora.
Então, no versículo 17, leremos a respeito do dilúvio. Gênesis capítulo 7 e o versículo 17. E esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra, e prevaleceram as águas, e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas, e as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que haviam debaixo de todo o céu foram cobertos. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos, e expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado, e de feras, e de todo réptil que se roja sobre a terra, e de todo homem. Tudo o que tinha fôlego de espírito de vida em seus narizes, tudo o que havia no seco, morreu. Assim foi desfeita toda a substância que havia sobre a face da terra, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até a ave dos céus, foram extintos da terra, e ficou somente Noé e os seus com ele, que estavam na arca. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Que coisa magnífica! No capítulo 8, veremos a respeito das águas do dilúvio quando elas diminuem. Gênesis capítulo 8. E lembrou-se Deus de Noé, e de todo animal, e de toda as reis que com ele estavam na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Cerraram-se também as fontes do abismo e as janelas do céu, e a chuva dos céus deteve-se, e as águas tornaram de sobre a terra continuamente. E ao cabo de 150 dias, as águas minguaram, e a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararate, e foram as águas indo e minguando até ao 10º mês. No 10º mês do 1º dia do mês, apareceram os cumes dos montes, e aconteceu que, ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito. Noé solta um corvo e depois uma pomba. E soltou um corvo que saiu indo e voltando, até que as águas se secaram sobre a terra. Depois soltou uma pomba, a ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta de seu pé, e voltou a ele para a arca. Porém, as águas estavam sobre a face da terra, sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão e tomou-a, e meteu-a consigo na arca. E esperou ainda outros 7 dias, e tornou a enviar a pomba para fora da arca. E a pomba voltou a ele sobre a tarde, e eis que, arrancada uma folha de oliveira no seu bico,
e conheceu Noé que as águas tinham miguado sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias e enviou fora a pomba, mas não tornou mais para ele. E aconteceu que, no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. E no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava completamente seca. Amém? Hoje lemos alguns versículos que foi de grande aprendizagem para nós, a partir do capítulo 4 até o capítulo 8. Onde você estiver, seja abençoado. Inscreva-se no canal, deixe seu like. Gênesis, capítulo 4, o nascimento de Caim, Abel e Sete. E conhecendo Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem,
o pecado jaz à porta, e para ti será o teu desejo, e sobre ele dominarás. O primeiro homicídio bíblico. Encontramos no capítulo 4 de Gênesis e o versículo 8 por diante. Vamos ler? E falou Caim com o seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: Não sei, não sou guardador do meu irmão. Sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: Que fizestes? A tua voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora, maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: É maior a minha maldade que a que pousa ser perdoada? Então disse Caim ao Senhor: É maior a minha maldade que a que possa ser perdoada? Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra. E será que todo aquele que me achar me matará? O Senhor, porém, disse-lhe: Portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. E saiu assim de diante da face do Senhor. E Caim saiu diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade pelo nome do seu filho Enoque. Gênesis capítulo 6. A corrupção geral do gênero humano. E aconteceu que, como nos homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres, e todas as que conheceram. Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pensou-lhe em seu coração:
E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus que a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. E a partir do versículo 13, Deus anuncia o dilúvio a Noé. Versículo 13 do capítulo 6. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira, de gofer. Farás compartimentos na arca e a bertumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de 1 côvado a acaubarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares debaixos, segundo e terceiros, porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne que há e espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e teus filhos, e a mulher, e a tua mulher, e as mulheres dos teus filhos contigo, e de tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, meterás na arca, para os conservares vivos. Contigo, macho e fêmea serão, das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, de todo réptil da terra conforme a sua espécie. 2 de cada espécie virão a ti, para os conservarem em vida, e tu toma para ti de toda a comida que se come, e ajunta para ti, e te será para ti mantimento, para ti e para eles. Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou. Agora leremos o capítulo 7, onde nos fala a respeito de Noé e sua família entram na arca. Capítulo 7 de Gênesis. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. De todo animal limpo tomarás para ti
7 e 7, do macho e sua fêmea, mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e a sua fêmea. Também das aves dos céus, 7 e 7, macho e fêmea, para se conservar em vida a semente sobre a face de toda a terra, porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda substância que fiz. E fez Noé conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. E entrou Noé e seus filhos e sua mulher e as mulheres de seus filhos com ele na arca, por causa das águas do dilúvio, dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves e de todo réptil sobre a terra, entraram de 2 em 2 para Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio, no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, dos 17 dias do mês. Naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram, e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia entrou Noé, e Sem, e Cã, e Jafé, os filhos de Noé, como também a mulher de Noé e suas 3 mulheres de seus filhos, com ele na arca. Eles e todo animal conforme a sua espécie, e todo gado conforme a sua espécie, e todo réptil que se roja sobre a terra, conforme a sua espécie, e toda ave conforme a sua espécie, todo pássaro de toda a qualidade, e de toda carne em que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. E os que entraram, macho e fêmea, de toda a carne, entraram como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor a fechou por fora. Então, no versículo 17, leremos a respeito do dilúvio. Gênesis capítulo 7 e o versículo 17. E esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra, e prevaleceram as águas, e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas, e as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que haviam debaixo de todo o céu foram cobertos. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos, e expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado, e de feras, e de todo réptil que se roja sobre a terra, e de todo homem. Tudo o que tinha fôlego de espírito de vida em seus narizes, tudo o que havia no seco, morreu.
Assim foi desfeita toda a substância que havia sobre a face da terra, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até a ave dos céus, foram extintos da terra, e ficou somente Noé e os seus com ele, que estavam na arca. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Que coisa magnífica! No capítulo 8, veremos a respeito das águas do dilúvio quando elas diminuem. Gênesis capítulo 8. E lembrou-se Deus de Noé, e de todo animal, e de todas as reis que com ele estavam na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Cerraram-se também as fontes do abismo e as janelas do céu, e a chuva dos céus deteve-se, e as águas tornaram de sobre a terra continuamente. E ao cabo de 150 dias, as águas minguaram, e a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat, e foram as águas indo e minguando até ao 10º mês. No 10º mês do 1º dia do mês, apareceram os cumes dos montes, e aconteceu que, ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito. Noé solta um corvo e depois uma pomba. E soltou um corvo que saiu indo e voltando, até que as águas se secaram sobre a terra. Depois soltou uma pomba, a ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta de seu pé, e voltou a ele para a arca. Porém, as águas estavam sobre a face da terra, sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão e tomou-a, e meteu-a consigo na arca. E esperou ainda outros 7 dias, e tornou a enviar a pomba para fora da arca. E a pomba voltou a ele sobre a tarde, e eis que, arrancada uma folha de oliveira no seu bico, e conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias e enviou fora a pomba, mas não tornou mais para ele. E aconteceu que, no ano 601, no mês primeiro, no 1º dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. E no 2º mês, aos 27 dias do mês, a terra estava completamente seca. Amém? Hoje lemos alguns versículos que foi de grande aprendizagem para nós, a partir do capítulo 4 até o capítulo 8. Onde você estiver, seja abençoado. Inscreva-se no canal, deixe seu like.
Gênesis, capítulo 4. O nascimento de Caim, Abel e Sete. E conhecendo Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e teve a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o teu desejo, e sobre ele dominarás. O primeiro homicídio bíblico. Encontramos no capítulo 4 de Gênesis e o versículo 8 por diante. Vamos ler? E falou Caim com o seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: Não sei, não sou guardador do meu irmão. Sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: Que fizestes? A tua voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora, maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: É maior a minha maldade que a que pousa ser perdoada? Então disse Caim ao Senhor: É maior a minha maldade que a que possa ser perdoada? Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra. E será que todo aquele que me achar me matará? O Senhor, porém, disse-lhe: Portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. E saiu assim de diante da face do Senhor. E Caim saiu diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade pelo nome do seu filho Enoque. Gênesis, capítulo 6. A corrupção geral do gênero humano. E aconteceu que, como nos homens
começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres, e todas as que conheceram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pensou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus que a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. E a partir do versículo 13, Deus anuncia o dilúvio a Noé. Versículo 13 do capítulo 6. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira, de gofer. Farás compartimentos na arca e a bertumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de 1 côvado a acaubarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares debaixos, segundo e terceiros, porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne que há, e espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e teus filhos, e a mulher, e a tua mulher, e as mulheres dos teus filhos contigo, e de tudo o que vive, de toda a carne
2 de cada espécie meterás na arca, para os conservares vivos. Contigo macho e fêmea serão, das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, de todo réptil da terra conforme a sua espécie. 2 de cada espécie virão a ti, para os conservarem em vida, e tu toma para ti de toda a comida que se come, e ajunta para ti, e te será para ti mantimento, para ti e para eles. Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou. Agora leremos o capítulo 7, onde nos fala a respeito de Noé e sua família entram na arca. Capítulo 7 de Gênesis. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. De todo animal limpo tomarás para ti 7 e 7, do macho e sua fêmea, mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e a sua fêmea. Também das aves dos céus, 7 e 7, macho e fêmea, para se conservar em vida a semente sobre a face de toda a terra. Porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda substância que fiz. E fez Noé conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. E entrou Noé e seus filhos e sua mulher e as mulheres de seus filhos com ele na arca, por causa das águas do dilúvio, dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves e de todo réptil sobre a terra, entraram de 2 em 2 para Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio, no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, dos 17 dias do mês. Naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram, e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia entrou Noé, e Sem, e Cã, e Jafé, os filhos de Noé, como também a mulher de Noé e suas 3 mulheres de seus filhos, com ele na arca. Eles e todo animal conforme a sua espécie, e todo gado conforme a sua espécie, e todo réptil que se roja sobre a terra, conforme a sua espécie, e toda ave conforme a sua espécie, todo pássaro de toda a qualidade, e de toda carne em que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. E os que entraram, macho e fêmea, de toda a carne, entraram como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor a fechou por fora.
Então, no versículo 17, leremos a respeito do dilúvio. Gênesis capítulo 7 e o versículo 17. E esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra, e prevaleceram as águas, e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas, e as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que haviam debaixo de todo o céu foram cobertos. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos, e expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado, e de feras, e de todo réptil que se roja sobre a terra, e de todo homem. Tudo o que tinha fôlego de espírito de vida em seus narizes, tudo o que havia no seco, morreu. Assim foi desfeita toda a substância que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, foram extintos da terra, e ficou somente Noé e os seus com ele, que estavam na arca. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Que coisa magnífica! No capítulo 8, veremos a respeito das águas do dilúvio quando elas diminuem. Gênesis capítulo 8. E lembrou-se Deus de Noé, e de todo animal, e de toda as reis que com ele estavam na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Cerraram-se também as fontes do abismo e as janelas do céu, e a chuva dos céus deteve-se, e as águas tornaram de sobre a terra continuamente. E ao cabo de 150 dias, as águas minguaram, e a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat, e foram as águas indo e minguando até ao 10º mês. No 10º mês do primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes, e aconteceu que, ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito. Noé solta um corvo e depois uma pomba. E soltou um corvo que saiu indo e voltando, até que as águas se secaram sobre a terra. Depois soltou uma pomba, a ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta de seu pé, e voltou a ele para a arca. Porém, as águas estavam sobre a face da terra, sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão e tomou-a, e meteu-a consigo na arca. E esperou ainda outros 7 dias, e tornou a enviar a pomba para fora da arca. E a pomba voltou a ele sobre a tarde, e eis que, arrancada uma folha de oliveira no seu bico,
e conheceu Noé que as águas tinham miguado sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias e enviou fora a pomba, mas não tornou mais para ele. E aconteceu que, no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. E no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava completamente seca. Amém? Hoje lemos alguns versículos que foi de grande aprendizagem para nós, a partir do capítulo 4 até o capítulo 8. Onde você estiver, seja abençoado. Inscreva-se no canal, deixe seu like.